bem-vindo ao Ponto de Encontro. Final de ano é época de festas, viagens, férias e muitas coisas boas, certo? Mas o problema é que também nesse período muita gente acaba descobrindo que está endividado. As contas ao longo do ano e também os pagamentos que todo brasileiro tem que fazer em janeiro complicam o orçamento de muita gente. Hoje o Ponto de Encontro vai falar sobre organização financeira e economia doméstica para ajudar você a entrar 2016 com o pé direito. Para falar sobre isso, estão aqui no estúdio com a gente o professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas, Eli Borochovicius, e também o Ricardo Quiminazo. Ele é diretor do PROCON aqui de Campinas. Ricardo, professor, obrigada pela presença hoje aqui no programa discutindo esse assunto. Professor, vamos começar com você. A gente sabe que 2015 foi um ano complicado para todo mundo. Muita gente perdeu emprego, foi um ano de apertar aí o cinto, literalmente, mas em tempos de crise é ainda mais importante você se organizar financeiramente. Como que deve ser feita essa organização? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem é que, na verdade, não importa quanto dinheiro você ganha. O importa é como você gasta esse dinheiro. Então, sem dúvida nenhuma, o seu planejamento financeiro é de suma importância para que você mantenha uma saúde financeira adequada. Em momentos de crise, como aconteceu agora em 2015, e vamos deixar claro que crise nada mais é do que um momento ruim. Então, nós vivemos uma crise econômica, um momento econômico ruim. Por que isso aconteceu? Porque a gente começou a ter uma inflação por custo. Aumentou demasiadamente o preço do combustível, aumentou o preço da energia e aumentou o preço de água. Em função disso, as pessoas ficaram com menos dinheiro para comprar. Se tem menos dinheiro para comprar, as empresas vendem menos. Se as empresas vendem menos, precisam cortar custos. E aí a gente tem um aumento da taxa de desemprego. As pessoas sem emprego não têm dinheiro e aí vira esse ciclo, né, maluco que a gente está vivendo hoje, das pessoas sem dinheiro para gastar e a economia arrefecida, a economia não gira. Então, cada vez mais fica nítida a importância que tem a educação financeira na vida das pessoas. Aprendendo a cuidar do dinheiro, aprendendo a gastar, fazendo o controle financeiro, você diminui a probabilidade de endividamento e, pior ainda, inadimplência. E existe uma fórmula, então, que você possa fazer dentro do seu orçamento doméstico para não chegar nesse ponto, por exemplo, de endividamento? Olha, não existe uma fórmula mágica, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, dentro das finanças, o que a gente sempre explica para as pessoas é pague-se primeiro. Portanto, recebeu o salário, recebeu o seu dinheiro, seja ele por meio do salário, seja ele por meio de investimento, reinvista 10% ou do seu salário 10%, reserva para sua conta da independência financeira, guarda esse dinheiro. 55% do seu salário líquido é bom você gastar com a sua sobrevivência, com aquilo que é mandatório, aquilo que é obrigatório. 10% gasta-se com educação, 10% com economia, então economia você guarda dinheiro para poder fazer grandes coisas, a compra de um carro, compra ou reforma de um apartamento, de uma casa, uma viagem e por aí vai. 10% a gente pode gastar com lazer, porque afinal de contas a gente também precisa se divertir, não adianta só a gente reservar dinheiro para ficar pagando contas, então a gente precisa ser comedido e também aprender a se divertir. E 5% para um presente, para uma doação, para alguma coisa assim. Então, se as pessoas conseguirem se organizar dentro desse percentual, certamente elas vão ter uma vida muito mais tranquila, pelo menos do ponto de vista financeiro. Professor, depois a gente vai entrar melhor nos detalhes dessa organização, mas antes, Ricardo, vou falar um pouquinho com você. O professor citou aqui no começo que, infelizmente, muita gente acaba se endividando. E imagino que no PROCON Campinas a gente acaba tendo esse cenário também. A gente percebe que alguns consumidores estão nessa situação. A experiência realmente que o PROCON tem com a questão da educação financeira é que o brasileiro, de uma maneira geral, pelo menos nesse universo que a gente trata, né, em Campinas, é que ele tem uma relação um pouco complicada realmente com o dinheiro. São muito poucas as pessoas, o PROCON inclusive disponibiliza e já fez esse ano várias palestras sobre a questão do consumo sustentável, consumo consciente e educação financeira. E é muito interessante quando o professor fala das porcentagens sobre aquilo que deve ser guardado e não, porque poucas pessoas têm experiência com esse tipo de coisa. A experiência que nós temos no PROCON é exatamente essa. Poucas pessoas têm o hábito de
pegar o seu salário, fazer uma planilha, anotar esses gastos. O PROCON, inclusive, disponibiliza para download uma tabela bastante simplificada, com algumas instruções básicas, mas a gente nota que a maior parte das pessoas não tem essa relação, vamos dizer assim, sadia com o dinheiro. Ela acaba recebendo o dinheiro, ela não tem o hábito, nós percebemos que muitas pessoas não têm o hábito de guardar um dinheiro para uma eventualidade. Inclusive, aqui tem até uma curiosidade, num estudo que nós estávamos, alguns bancos estavam fazendo a respeito de, passando alguns dados sobre a educação financeira, sobre a experiência desses bancos com a educação financeira. Muita gente acreditava, acredite se quiser, que ter uma reserva para uma emergência era ter um cartão de crédito não usado. Então, é uma coisa realmente que chocava, porque eu falo assim, você tem dinheiro, e você tem uma reserva por causa de uma emergência? A pessoa, claro, eu tenho um cartão de crédito que eu não uso, que é justamente para emergência. E isso é um negócio chocante, porque isso não é segurança para ninguém. O PROCON é até um pouco mais conservador, a indicação que nós temos é que a pessoa guarde 15% para eventuais emergências e use o resto da sua reserva financeira para sua manutenção, que tenha vistas nesses gastos fixos, mas realmente o primeiro passo é que a gente nota que o brasileiro, de uma maneira geral, não tem uma boa relação e não tem, vamos dizer assim, um treinamento. A gente muitas vezes percebe que falta para as pessoas, a cultura não tem aquela coisa de passar de pai para filho, e ao contrário de alguns países que têm economia doméstica na sua grade básica curricular, exatamente. O brasileiro não tem isso. Então, muitas vezes ele se vê em situação apertada por falta de se organizar, de vencer alguns tabus. E a gente, também numa outra curiosidade, num determinado bate-papo com algumas pessoas que o PROCON estava fazendo sobre a questão do superendividamento, nós percebemos que muitas vezes as pessoas têm um pouco de medo até de fazer tabelas, porque passa por uma questão de autoconhecimento. Muitas vezes a pessoa, para evitar a compra de impulso, né, que são normalmente é o que a gente apura que é o pior dos gastos, que é onde mais o brasileiro se perde, ela tem que passar por um certo autoconhecimento, ela tem um pouco de medo muitas vezes de fazer isso. Então, realmente, a gente vê essa dificuldade de uma maneira geral no dia a dia do brasileiro. E, professor, assim como o Ricardo comentou agora, existe essa dificuldade de criar um hábito saudável de organização financeira. Mas, mesmo assim, ainda é possível se educar financeiramente uma pessoa para que ela passe a dar mais valor e entender a importância de fazer um planejamento desse tipo? Como que é possível criar esse hábito no brasileiro? Bom, primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender é que o brasileiro, na verdade, tem uma mentalidade de curto prazo. O brasileiro não consegue enxergar no longo prazo, não gosta de fazer planejamento, e quando a gente fala de planejamento longo prazo, quando a gente olha para o futuro ele é sempre incerto e a gente não consegue, nós brasileiros, temos a cultura de não lidar muito bem com a incerteza. Por isso, o curto prazo ele é mais confortável, né? Mas, logicamente, existe condições das pessoas se educarem financeiramente. Inclusive, algumas escolas hoje estão colocando na grade curricular a educação financeira. E a educação financeira, ela perpassa por uma série de características que não são só a questão da organização financeira, mas é a questão da organização, sem dúvida. A gente fala especialmente de concentração. Então, para trabalhar a educação financeira, eu preciso estar concentrado, saber o que eu estou fazendo, foco, e quando eu falo em foco, eu evito o problema de gastar por impulso, né? Então, tudo isso, obviamente, a gente pode trabalhar, mas as pessoas precisam procurar cursos de educação financeira. Achar que vai conseguir fazer sozinho é um pouco complicado. Então, é importante ter um especialista auxiliando, trabalhando com a pessoa, identificando onde é que estão os principais problemas e, sem dúvida, o autoconhecimento, eu concordo que é super importante. É um momento, e na educação financeira a gente vê isso, a gente precisa entender primeiro para onde vai o meu dinheiro e a planilha eletrônica ela serve para isso. Porque a partir do momento que eu escrevo para onde eu estou mandando o meu dinheiro, fica mais fácil identificar onde é que eu estou gastando de uma forma equivocada e aí sim voltar para os padrões convencionais dentro de uma educação financeira saudável, dentro desses percentuais que a gente falou agora. Inclusive, no sentido dessa educação bem feita, financeira, a nossa repórter Rafaela Ribeiro conheceu uma família de Campinas que é extremamente organizada nas finanças. Conheça só a história deles na reportagem.
Conta de luz, de telefone, internet, contas, contas e mais contas. Na casa do Hans e da Mariana, elas ficam organizadas em uma pasta. Essa é uma das medidas utilizadas para garantir um melhor controle financeiro. Nós temos duas contas, cada um tem uma conta, né, conjunta, que é a conta que a gente recebe o salário, e temos uma conta conjunta para receber com todos os gastos fixos da casa. Então, proporcionalmente, nós colocamos as receitas, né, o quanto ele ganha, proporcionalmente quanto eu ganho nessa conta, para cobrir todos esses gastos fixos da casa, como telefone, água, TV, condomínio, internet, condomínio. Então, com os gastos da casa, a gente faz isso, né, para ter esse controle melhor. Um aplicativo no computador auxilia nos gastos diários, mostrando onde a despesa é maior. E mesmo supérfluo, é planejado e pensado com antecedência. Todo este cuidado com as finanças tem como objetivo garantir o bem-estar da família. O primeiro ponto é ter uma vida tranquila, né? A gente tem tantas preocupações, além da financeira, que a gente tendo uma organização financeira, pelo menos essa preocupação a gente não tem. E poder proporcionar para a família como um todo as melhores condições de acordo com as nossas prioridades, né? A gente quer ter sempre o melhor agora para o Hugo com relação à saúde, com relação à escola. E você tendo esse planejamento financeiro, a gente consegue realmente elencar o que é prioridade para a nossa vida. Apesar de todo o controle, o Hans e a Mariana já enfrentaram dificuldades financeiras. Mas, com organização, até mesmo o período de crise foi algo planejado pelo casal. Foi um momento de apertar o cinto, né, para a gente conter gastos realmente que a gente não precisava ter naquele momento. Mas depois que a gente vê o que a gente conseguiu e o benefício que isso teve, realmente hoje a gente olha, foi muito tranquilo. Foi uma fase tranquila, mesmo eu apertando mais o cinto, né, os gastos, controlando mais. Foi uma fase difícil, foi um ano bem difícil, mas acho que o propósito foi para melhor. E aos poucos, o pequeno Hugo já vai aprendendo a lidar e se organizar com os números. Ricardo, a gente viu aí na reportagem que é o caso de uma família. E família, tem uma criança pequena, né? Acaba tendo um pouco mais de gastos, né? No caso de uma família que não se organiza, ao contrário dessa que a gente viu na reportagem, e que acaba se endividando, qual que é a maneira dela tentar se recuperar, principalmente nesse fim de ano, para que em 2016 ela comece de uma forma menos no vermelho, como a gente costuma dizer? Na verdade, o planejamento é essencial. A pessoa tem que fazer o seu planejamento, planilhar o gasto, como a gente já discutiu, e realmente projetar aquilo que ela pretende para o outro ano. Ela vai ter que ver onde ela vai ter que cortar gastos, ela vai ter que verificar onde ela pode fazer o primeiro pagamento das dívidas. Quem tiver disponibilidade pode usar o 13º salário como uma forma de ajudar ou tentar aplacar essa questão das dívidas. O PROCON tem aqui em Campinas uma campanha que já começou no ano de 2014, que é normalmente nessa época do ano de novembro, que é quando se recebe normalmente uma das parcelas, né? Quem recebe parcelado, o 13º, ou mesmo está recebendo o integral agora no final do ano, que é justamente a questão dos superendividados, que é uma mediação que o PROCON faz com os bancos, com os cartões. E também tem nesse ponto uma curiosidade também muito grande. Nós, na primeira campanha que nós fizemos no ano passado, nós percebemos que muita gente, inclusive, não tinha dificuldades, porque a nossa ideia era a pessoa preencher um formulário onde ela descrevia todas as dívidas que ela tinha e ela fazia uma proposta para aquele banco que ela tinha. No caso do PROCON foi uma campanha realmente ligada à FEBRABAN, e ela podia fazer uma proposta para esse banco. E nós percebemos que muita gente, inclusive, não sabia nem para quem ela devia. Ela tinha dívidas, sabia que estava atrasada e ela tinha dificuldade de descrever a própria situação financeira. Então, realmente, passa pela organização financeira. É o planilhamento, ela verificar com quem ela contraiu essas dívidas. Se for o caso, ela vai ter que buscar os órgãos de proteção ao crédito que emitem essas certidões, onde ela tem o seu nome negativado, se for o caso, e a partir daí ela começar a verificar o que ela tem de dívida e tentar inicialmente pagar aquilo que ela tem. Normalmente o que se indica é que se pague o que tem juros mais altos primeiro, e ela vai procurando fazer o saneamento financeiro ao longo do ano.
E, professor, muitas famílias, na tentativa de evitar ou até de resolver o problema do endividamento, acabam contraindo algum empréstimo. O empréstimo é realmente a melhor solução para esses casos? Uau, esse é um problema gravíssimo, né? Porque hoje a gente está trabalhando com as taxas de juro muito altas. Tem uma brincadeira que a gente costuma fazer muito com os alunos, que a gente mostra qual é a principal diferença entre as pessoas bem-sucedidas e aquelas mal-sucedidas do ponto de vista financeiro. Tem uma palavra só, é juro. Porque as bem-sucedidas recebem juros, as mal-sucedidas pagam juros, né? Então, com a taxa de juros alta do jeito que está, é um bom momento para investir e não um momento para ficar pagando dívida. Agora, sem dúvida nenhuma, contraiu a dívida porque achou realmente que era necessário, tem que negociar a taxa, tem que entrar em contato com os bancos, tem que conhecer mercado financeiro e saber quais são as melhores opções. Hoje, a melhor opção em taxa, ainda que ainda esteja muito alto no meu entendimento, é o consignado. Então, você tem um consignado você tem consignado pessoa jurídica e pessoa física. Na pessoa física tem um consignado público, INSS e privado, cada qual com a sua taxa. Então, consignado, ainda que esteja caro, é o mais barato de todos. Evitar, de todas as formas, cartão de crédito. Cartão de crédito, hoje a gente está falando entre 400% a 700% ao ano. É extremamente absurdo. Exatamente. E, Ricardo, nesse período do ano, Natal, normalmente o cartão de crédito é um grande vilão, né? As pessoas acabam comprando presentes ou parcelando festas, confraternizações, justamente utilizando o cartão de crédito. Assim como o professor explicou agora, os juros são altíssimos. Como, então, tentar controlar melhor os gastos através dessa ferramenta que é o cartão? Realmente, a pessoa tem que saber, ou tem que ter volta àquela questão do seu próprio conhecimento. Ela tem que conhecer e saber aquilo que ela pode gastar no cartão. Inclusive, nessas épocas de fim de ano, outra coisa que nós voltamos é na questão não só dos gastos, mas das compras por impulso. Uma indicação que também se dá muito aqui no Procon de Campinas, por exemplo, quando você tem... Agora nós vamos entrar nas compras de fim de ano, tem Black Fridays, você tem muitas promoções. A gente tem procurado, inclusive, porque tem sempre aquelas dicas, né, que você acaba passando. E mais do que as próprias dicas que a gente dá sobre questões de garantia, sobre questões relativamente ao que é o direito do consumidor, a gente também já adotou a postura de dizer, a primeira coisa que a pessoa precisa saber, começou uma promoção. Quanto eu posso gastar nessa promoção? Quanto eu posso gastar no Dia dos Pais para dar um presente de Dia dos Pais? Quanto eu posso pagar agora para um presente de fim de ano, para um presente de Natal? E saber realmente lidar esse assunto em casa, com as crianças. Nós percebemos no final do ano, numa pesquisa que o Procon fez de preço, o Procon tem o hábito de fazer essas pesquisas relacionadas a essas questões sazonais, numa pesquisa que foi feita com relação à Páscoa, que tem muita questão do ovo de chocolate, o que nós inclusive recomendávamos era para que se negociasse, né? E aí entra realmente numa questão cultural do brasileiro ter esse hábito de conversar em casa com a família, que muitas vezes ele tem dificuldade, o brasileiro tem dificuldade de falar de dinheiro com a família, e uma indicação que nós dávamos era essa na época da Páscoa. Converse com a sua família, converse com os seus filhos. Muitas vezes era mais vantajoso, você comprava muito mais chocolate com o mesmo dinheiro se você não comprasse o ovo. Você podia comprar uma caixa de chocolate muito maior do que o mesmo peso em ovo de Páscoa. Então, essa questão de você tratar familiarmente as coisas, muitas vezes é absolutamente necessário, como no caso que a gente viu da reportagem. Quer dizer, a família ter esse contato, eu vou ter essa conversa, para que todos, no momento de dificuldade, se cotizem e muitas vezes evitem o cartão de crédito e saibam realmente, previamente. O ideal é você sair já previamente, sabendo quanto você pode gastar, você ter isso planejado previamente, do que usar o cartão e depois ter que ficar se enrolando aí com as questões dos juros, que ainda mais porque muita gente tem bem, uma outra coisa também se percebe no Procon, as pessoas têm uma pouca compreensão a respeito daquelas questões de crédito rotativo, acham que o pagamento mínimo resolve, né, o problema, e muitas vezes o pagamento mínimo é aquela, muitas vezes não, né, sempre é uma bola de neve, a pessoa está pagando ali o mínimo, continua gastando e aqueles juros vão, como foi mencionado aqui, nós vamos falar de 400% nesse momento. Então, realmente, a pessoa tem, o que se recomenda entre sempre nessa época
aí vem o planejamento. A gente volta sempre no planejamento prévio, sempre previamente planejado. Nunca por impulso, Né? E nunca por impulso. Inclusive, tem gente que consegue se planejar. O nosso repórter Vinícius Purgato conheceu um exemplo de quem tem um bom investimento para o 13º. Acompanhe só. O movimento na rua 13 de Maio, um dos maiores centros comerciais de Campinas, poderia indicar a intenção dos consumidores em gastar nesse final de ano, principalmente com o recebimento do 13º salário. Mas, de acordo com a maioria deles, o dinheiro já tem outro destino. Com o que você vai gastar o seu 13º? No momento, estou planejando pagar contas que estavam em atraso, tal, acertar as dívidas que no decorrer do ano ficam acumuladas. Provavelmente eu pagar minhas dívidas, cara, para tentar restabelecer e começar de novo o ano aí firme. Tá muito complicado, né? As coisas estão muito caras, a inflação está muito grande, o preço da gasolina tudo subindo, mas a gente vai ter que se adaptar. Mas realmente está muito complicado, está difícil. Receber o 13º salário, principalmente em momento de crise, é quase sinônimo de pagar contas. Mas existem pessoas que fogem à regra e decidem gastar o dinheiro para realizar desejos pessoais. Esse é o caso de Fabrício, de 24 anos, que resolveu investir o salário na diversão, comprando uma viagem para um cruzeiro marítimo. Eu planejei fazer a viagem, não podia ficar, estou mais de 12 meses quase sem tirar férias. Preciso tirar umas férias e preciso fazer alguma coisa, né? E aí o 13º vai ajudar a eu manter essa economia que eu fiz nos últimos anos. Para tornar real a possibilidade de viajar esse ano, mesmo com as dificuldades, o jovem teve um aliado importante, o planejamento financeiro. Nunca sabe quando que vai ter uma crise, alguma coisa assim, e acabou chegando uma crise. Então, gastar o mínimo possível, assim, com aqueles gastos desnecessários, às vezes gastos menores, né? E aí eu consegui economizar mais dinheiro e por causa disso, mesmo em tempos de crise, eu consegui fazer essa viagem em dezembro, que inclusive é alta temporada, né? Mas mesmo assim, eu consegui ter o dinheiro suficiente para fazer a viagem sem me prejudicar, assim. Foi a organização que eu fiz, foi essa, assim. E economizar, sempre está economizando, entendeu? Esta gerente de uma operadora de viagens garante, no entanto, que o uso do 13º no turismo é bastante comum. Se você fizer uma pergunta para qualquer consumidor, quais são os sonhos dele de consumo, você vai verificar que viagem vem sempre nos primeiros lugares. Então ele abre mão, muitas vezes, de outras compras para comprar a viagem dos sonhos. A alta procura representa, segundo ela, a adequação do segmento à crise. O turismo, de modo geral, no Brasil, ele tem driblado a crise através, por exemplo, as companhias aéreas, elas reduziram muito o valor das passagens. Hoje nós temos passagens, por exemplo, para viajar para os Estados Unidos por R$ 1.200, parcelado em 10 vezes. Então é muito atrativo, né? Os brasileiros, eles continuam viajando para o exterior. Talvez não estejam fazendo tantas compras lá fora, porque o câmbio permanece alto para compras, mas as passagens aéreas estão com preços muito atrativos. Além disso, também, agora no verão, as companhias marítimas que chegam ao Brasil para fazer os cruzeiros, elas também utilizaram de uma estratégia muito interessante, que é o congelamento do câmbio. Tem companhias usando o câmbio de 2,69 para o dólar. Isso tornou o preço dos cruzeiros marítimos muito atrativo, também parcelado em 10 vezes, 8, 10 vezes. Então, os brasileiros estão fascinados por essas viagens e estão comprando, já estão vindo para comprar, já contando com o ganho do 13º. Todo ano eu estou indo fazer uma viagem. Quando eu estou nas férias, eu faço uma viagem. Mesmo que seja uma viagem mais controlada, como a desse ano, eu tenho que ter uma viagem. Você vai conhecer uma cultura nova, você vai conhecer um país novo, ou você vai simplesmente desestressar. Eu acho que é fundamental isso. Professor, a gente viu aí no caso da reportagem que essa pessoa conseguiu se planejar e usou o 13º para um objetivo que ela gosta, lazer, ela vai acabar fazendo uma viagem com essa economia que ela fez. Nesse final de ano também é muito comum as pessoas planejarem, né, o que elas querem fazer no ano seguinte. Tem gente que quer ter filho, tem gente que planeja morar sozinho, até mesmo uma viagem como o caso dessa pessoa que a gente acompanhou na reportagem. Para cada um desses casos, por exemplo, quem vai aumentar a família, quem vai morar sozinho, quem quer fazer uma viagem ou quem quer casar, por exemplo,
como que ela tem que se planejar? Existe um perfil diferente, né? São necessidades diferentes para cada perfil de pessoa, mas como ela deve se planejar para que ela consiga alcançar esses objetivos em 2016? A primeira coisa, ela precisa conhecer qual é a sua receita, e quando a gente fala receita, não é só salário, são os investimentos que a gente também tem. Conhecendo receita, parte disso você reserva para sua aposentadoria, para sua conta da independência financeira, e todo o resto a gente divide para as coisas que a gente precisa fazer. Obviamente, aquelas pessoas que nunca tiveram, por exemplo, um filho e vão ter o primeiro filho, não sabem exatamente o quanto vão gastar. Mas a gente normalmente sabe que os custos mais altos são com alimentação, fralda, o plano de saúde que deve aumentar. Então, isso tudo, quer dizer, a gente tem condições de fazer um planejamento. Aquelas pessoas que estão casando, a gente sabe que quem casa quer casa, na hora de casar vai querer comprar um eletrodoméstico novo, ou se já tem a casa, quer reformar, quer trocar, quer fazer essas coisas. Eu preciso de um orçamento disso tudo para ver se isso cabe no meu bolso, né? Agora, o que as pessoas normalmente fazem de errado é assumirem dívidas, achar que tudo cabe no bolso e esquecer que já tem outras dívidas no passado. Quando tudo isso se junta, ela perde a capacidade de pagamento. E aí sim, o endividamento acaba virando uma inadimplência e começa a ter problema porque tem que tomar crédito do mercado a taxas de juros mais altas. Aí virou a bola de neve. Professor, a gente está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes, Ricardo, de encerrar, eu queria que você deixasse claro para as pessoas que estão nos assistindo, se elas estão num momento de dificuldade, de endividamento, como elas podem contar com a ajuda do PROCON para tentar resolver esse problema e começar 2016 de uma maneira mais tranquila. O PROCON, ele tem várias ferramentas que ela pode usar, ele pode colaborar com as pessoas. O PROCON tem, como eu disse, disponível para download uma planilha muito simplificada e um pequeno guia de como a pessoa pode preencher essa planilha para fazer um planejamento. É um começo, como disse o professor, se você tiver alguma dúvida mais avançada, realmente você pode ter que precisar de um profissional, mas lá já é um começo para a pessoa começar a se planejar. O PROCON tem, nas unidades dele do Poupa Tempo, tem pessoas qualificadas para ajudar a indicar valores, para fazer análise de contratos e ver se tem valores de porcentagem muito alta nesses contratos e pedir eventualmente alguma explicação para a financeira, para o banco. O PROCON faz essa mediação. E tem os programas, como eu disse, anuais, que são os programas que a gente chama de superendividados, que o PROCON também acaba fazendo essa mediação. Até 2014 foi com a FEBRABAN. Agora, no ano de 2015, nós estamos fazendo uma parceria também com a SIC para ter uma maior penetração. Nós estamos pegando os grandes magazines também. Então, assim, o PROCON, via de regra, a gente procura fazer dentro daquilo que ele se propõe, que é a questão da educação financeira, que é a questão do consumo consciente. Ele procura sempre dar esclarecimentos, seja através de cartilhas. Às vezes o PROCON fornece cursos também básicos para que a pessoa possa se organizar. Tá certo. Ricardo, professor Eli, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje, debatendo esse assunto com a gente. Obrigada mais uma vez pela participação. Obrigado. E essa edição do programa fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal do YouTube e também no nosso portal da internet. Obrigada pela participação, um feliz ano novo para você e até o ano que vem. Tchau, tchau!